Você está ouvindo Customer Lovers, o podcast da Kentricus e especializado em centralidade no cliente. Um oferecimento High Platform. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Leonardo Palota, sou Head da Paradox Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. E eu sou Francisco Zapata, CEO e fundador da Kentricus e sócio do meu amigo Leonardo Palota. Hoje temos uma excelente convidada, a Ana Paula Cohen. Ana, fala um pouquinho da gente, do seu histórico, e em seguida a gente vai começar a te fazer umas perguntinhas, tá? Olá, eu sou Ana Paula Cohen. Hoje eu estou como Head de Sucesso do Cliente na Valid e eu cuido de cliente, né? Eu trabalho em toda essa parte de sucesso, experiência do cliente, relacionamento com o cliente já tem bastante tempo. Passei alguns bons anos em telecom, passei por empresas como Telefônica, Vivo, a Oi. Depois eu fui para o mundo da tecnologia, o mundo das startups, passei pelo Peixe Urbano, o Groupon, o Groupon Latam, que foi uma experiência incrível sobre também outras culturas, né, outros países. Passei pela Delivery Much, ali logo em seguida que a gente começou o período de pandemia, e vim para a Loft, que foi uma experiência sensacional, um mercado de trabalho muito, muito diferente, muito desafiador aqui no Brasil, que é o mercado imobiliário. E agora, recentemente, migrei para a Valid para fazer um trabalho também de estruturar toda a parte de relacionamento, sucesso e experiência do cliente nessa empresa que também é tão desafiadora. Muito bom, muito bom. Ana, deixa eu te perguntar, assim, o tema que a gente quer tentar explorar de você aqui é sobre métricas de CX, né? E o retorno que ele tem sobre a experiência. Olhando essa questão da mensuração, qual é que é a importância da mensuração na gestão da experiência do cliente? A importância é total, né, Léo? Total, porque a gente só vai conseguir fazer gestão daquilo que a gente consegue mensurar, aquilo que a gente consegue medir. Então, quando a gente está falando de fazer gestão da experiência do cliente, se a gente não tiver dados, se a gente não tiver métricas, se a gente não conseguir fazer o cruzamento de dados e métricas, porque isso também é muito importante, não adianta a gente olhar uma métrica, um indicador de forma isolada, né? Então, a gente precisa ter essas informações, garantir esse cruzamento, garantir que a gente está fazendo uma análise bem completa do nosso cliente, para que a gente consiga ter toda essa mensuração também vai servir como base de tomada de decisão. A gente pode ter algum redirecionamento, né? A gente pode precisar fazer algum ajuste, alguma adequação à estratégia do que a gente está se propondo, né, enquanto melhoria contínua ali daquela experiência do cliente. Então, trabalhar com dados, trabalhar com métricas, indicadores, né, a gente tem alguns tipos de indicadores, a gente precisa mensurar para que a gente consiga fazer essa gestão. Né? Então, sem dados, sem números, a gente vai no empirismo e a gente vai acreditar que sabe o que o nosso cliente quer, o que ele precisa, e na realidade a gente precisa ter esses números para embasar as nossas decisões e o nosso direcionamento. Muito bom, Ana. Inclusive em empresas grandes e complexas como a que você passou, o achismo chega até certo ponto. A empresa, quando é, digamos, pequena, startup, o achismo meio que está próximo ali da realidade, mas à medida que você cresce, não tem como fugir de métricas. E falando em métricas, quais são as principais métricas de CX que você usa para avaliar a satisfação e experiência dos clientes e como essas métricas são analisadas e interpretadas? Uma das principais métricas que eu venho trabalhando, e a gente trabalhou muito forte, principalmente quando a gente olha a dor ali do mercado imobiliário, né, mas isso passa muito pela expectativa do cliente. Toda vez que o cliente faz uma solicitação, toda vez que o cliente tem uma dor, toda vez que o cliente precisa acionar, ou alguma coisa vai impactar na jornada, na experiência dele, é o tempo que a gente tem para essa solução. Como que eu faço esse primeiro contato, como que eu recebo essa demanda do meu cliente e, principalmente, como que eu cuido do tempo de resolução. Então, quando a gente fala
de sentir uma dor, e a gente sabe, e o nosso cliente sabe também, que os problemas podem acontecer, alguma coisa pode sair diferente daquilo que estava previsto, mas o que faz muita diferença é a forma e a agilidade que a gente tem de reação. Quando a gente fala esse é um dos indicadores que até quando a gente vai fazer o acompanhamento, o cliente não precisa falar se a gente olha esse indicador, é uma forma de ouvir o nosso cliente, sabendo se a gente está entregando ou não, se a gente está resolvendo ou não algo dentro do que foi esperado, do que foi combinado. Então, um dos principais é essa resolução, né, o tempo médio que a gente consegue resolver, consegue fazer, trazer de fato essa solução. A gente precisa ouvir o nosso cliente através das pesquisas. Então, o nosso CSAT, a gente trabalha sempre, dependendo da etapa que ele está, a gente ouvir como foi aquilo que aconteceu, como se deu, qual foi a relação, como foi o relacionamento, né, com aquela pessoa, com aquele profissional, ou naquele momento da jornada que estava sendo tratado, ou que estava sendo relacionado. O NPS, que a gente não consegue viver sem, né? A gente teve um desafio grande. Aliás, eu passei nas empresas que eu passei, na grande maioria a gente fez a implantação, né? E o quanto que a gente trabalhou, o que a gente consegue coletar, porque também não adianta a gente fazer a pesquisa se a gente não utilizar, né? Se a gente não conseguir, de alguma forma, devolver isso, né? Retroalimentar o nosso cliente. Outro indicador que é muito importante a gente acompanhar, como que está a fidelidade, como que está o engajamento, como que está a felicidade de quem está se relacionando com o cliente. A gente cuidar da experiência da pessoa colaboradora, daquela pessoa que está tratando diretamente com o cliente é muito importante. Então, além do NPS, a gente não pode esquecer, não pode deixar de acompanhar o iNPS, né, que é como que os nossos colaboradores, as pessoas colaboradoras estão em relação ao nosso cliente. E, para fechar esse primeiro combo, embora a gente tenha outros indicadores que eu vou reforçar aqui, mas considerando que a gente está falando dos principais e da minha vivência, né, nos últimos anos, a gente também precisa, no momento que a gente teve, eu falei do tempo de solução, mas quanto mais rápido a gente resolve no primeiro contato, então houve o primeiro contato e eu tenho uma taxa de contato, de resolução muito boa nesse primeiro contato, isso também vai ser um indicador que vai nos ajudar a mapear essa satisfação, essa experiência do nosso cliente. A gente já passou por tantos nomes de indicadores, né? Mas se eu fosse montar aqui o meu combo, a gente teria esses 5 indicadores, mas a gente não pode descuidar de acompanhar a taxa de retenção dos nossos clientes, né? Como que a gente está tendo perda, como que está sendo essa retenção, porque a gente sabe o quanto que é difícil, o quanto é caro trazer um cliente, né? Então, cuidar dos clientes da nossa base é muito importante. E se esse cliente se mantém na nossa base, qual que é o retorno que esse cliente está trazendo para a gente? Então, a gente também medir, acompanhar o LTV, né, o Lifetime Value, é importante. E, dependendo do negócio, é sim importante colocar o esforço, né? Como que está, né, o esforço que o nosso cliente está fazendo, seja num serviço, seja naquele momento que ele precisa, naquele momento da jornada ou no momento que ele precisa fazer o contato com a gente ou utilizar o nosso serviço ou utilizar alguma solução nossa. Tá? Então, a gente não pode esquecer dele, mas vai depender ali do momento da empresa, vai depender do negócio. Muito bom, Ana. E você citou uma série de métricas, né, que são importantes para todo esse processo, toda a estratégia. Agora, ao longo da sua carreira, você consegue compartilhar com a gente como é que você lidou com os conceitos de Lag Indicator e Lead Indicator em CX? Você poderia não só trazer alguns exemplos práticos, mas também dar uma leve explicação sobre o que é Lag Indicator, o que é Lead Indicator? Sim, e quando a gente fala sobre as métricas, né, a gente não adianta a gente ter as métricas se a gente não consegue analisar, se a gente não consegue interpretar, né? Então, falando sobre, né, de uma forma resumida sobre os conceitos, o Leading Indicator é quando a gente tem um indicador que ele vai trazer para a gente algo que já aconteceu. Então, a gente mede, e eu tenho certeza que
todos nós, né, fazemos esse exercício, a gente pode até não ter essa correlação. Eu falei um pouquinho antes, né, já ao longo da carreira eu passei por tantos nomes e classificações de indicadores, mas o importante eu tenho indicadores que vão contar o histórico, né, vão contar o que aconteceu. Então, quando a gente ouve, por exemplo, o nosso cliente numa pesquisa, se a gente está fazendo uma pesquisa de satisfação, se a gente está buscando com o nosso cliente o NPS, ou até mesmo se a gente tem um volume, um impacto no nosso cancelamento, a gente está falando de algo que já aconteceu e a gente está medindo, ou a gente está ouvindo algo do cliente que já aconteceu, ou a gente está medindo alguma coisa que já se concretizou, como, por exemplo, a gente perdeu aquele cliente. Eu falei do indicador de tempo de solução, é um outro exemplo. Então, quando eu estou medindo o tempo de solução, eu estou medindo um indicador que já foi. Então, isso já aconteceu e eu preciso utilizar essas informações para melhorar processos, para melhorar prazo, por exemplo, né? Para capacitar o time, para identificar oportunidades ao longo da jornada. Então, isso a gente está falando desse bloco de indicadores. Quando a gente fala do leading indicator, a gente está falando dos indicadores que vão nos ajudar a tomar futuras decisões, né? Que vão, de alguma forma, nos direcionar, de alguma forma, vão trazer insumos para a gente atuar para frente. Então, um exemplo de indicadores que vão nos ajudar, que vai nortear o que pode acontecer, o que pode vir a acontecer. A gente trabalhava com uma das grandes propostas que a gente trazia para o mercado imobiliário, a gente conseguir compartilhar o portfólio. Então, toda vez que a gente fazia a implantação em um cliente, em uma imobiliária, a gente precisava garantir a taxa de engajamento. Essa taxa de engajamento demonstrava claramente como seria se aquele cliente ia ou não utilizar, por exemplo, ia conseguir utilizar da nossa proposta. Então, fazer esse acompanhamento, ele é super importante porque já vai dando sinais do que pode vir a acontecer. Se o cliente utiliza, quantos produtos do ecossistema aquele cliente utiliza? Se ele utiliza 10 produtos, 5 produtos, a gente vai montando, a gente vai acompanhando qual que é o comportamento desse cliente. E aí nos dá tempo de fazer os ajustes. Falando, por exemplo, de uma recorrência de compra, uma recência, né, de compra, a utilização, os produtos, quantos produtos são utilizados, das soluções que a gente oferece. Então, esses são os 2 blocos, vamos dizer assim, de indicadores. E um grande exemplo que eu trago da vida, né, assim, um dos grandes cases assim, e um aprendizado. A gente precisa acompanhar o porquê que o cliente faz o contato com a gente, né? Qual que é o motivo desse contato? A partir desse motivo do contato, a partir dessa dor, a partir dessa solicitação, a gente consegue ter insumos para mapear, desenhar, redesenhar fluxos e processos. E a partir daí você consegue se antecipar. Você melhora o seu processo a partir de informações, a partir de insumos que o cliente está trazendo ou que você está mapeando do comportamento do seu cliente. A gente pode estar falando dessa recorrência, né? Um exemplo da recorrência, da utilização dos produtos, e a gente pode estar falando, por exemplo, quando eu comparo um prazo de solução e estou fazendo a correlação desse prazo de solução com a minha taxa de tratamento. Esses blocos são 2 grandes blocos que, ao longo da minha carreira, eles sempre me nortearam, né? Nortearam o negócio e fizeram com que a gente conseguisse ter maior escalabilidade e a gente conseguisse melhorar de forma contínua a experiência do nosso cliente. Ana, eu também sou fã de mensurar tudo, em especial a experiência do cliente. E quem ouve assim, parece que é fácil, né? Você estala os dedos e legal. Então, as métricas e as formas de medir, está tudo implementado. Eu queria te perguntar o outro lado da moeda. Quais são os desafios mais comuns ao mensurar a experiência do cliente? A gente tem um desafio muito grande, né? E eu super concordo. Parece que, nossa, a gente tem aqui, eu sei tudo que eu preciso fazer
E por que a gente não consegue fazer, ou por que a gente não consegue, por que é tão difícil, né? Por que é tão desafiador? Um dos grandes desafios que eu acredito que eu tenho, nós temos, as empresas têm, é de fato conseguir escutar e compreender as necessidades e expectativas do cliente. Muitas vezes a gente acredita que a gente já fez a análise, ou a gente aprofundou o necessário da análise, ou a forma como a gente coletou os dados ou escutou o cliente foi suficiente, e a gente, no fundo, não conseguiu ainda compreender essa real necessidade. E muitas vezes a gente até compreende a real necessidade do cliente, mas a gente deixa de fazer ou não faz da melhor maneira esse alinhamento de expectativas. Para mim, esse é o grande exercício que a gente precisa fazer. Como a gente está fazendo a coleta, como a gente está escutando o nosso cliente, como que a gente está analisando tudo isso que a gente vem coletando e como que a gente tem essa expectativa alinhada com ele. Como que a gente faz essa devolutiva e a gente mede, né, se a gente está sendo assertivo ou não está sendo assertivo. Então, fazer essa análise dos indicadores, elas precisam estar sempre alinhadas, a gente não pode fazer uma análise isolada. Eu olhei um indicador e esse indicador está me dizendo isso. Não necessariamente. Ele até está te dizendo isso, mas se você cruzar com outro indicador, você vai ter uma outra visão. E se você for fazendo esses cruzamentos, você vai tendo um novo alcance. É como se você tivesse um novo alcance de visão. E o outro desafio que eu vejo, assim, que eu lido, né, no dia a dia, é como a gente comunica, né? Então, a gente está medindo, já é um desafio a gente medir os indicadores de experiência, e a partir do momento que a gente consegue medir, como a gente está comunicando, como que a gente está demonstrando os impactos na experiência do cliente, né? Sejam impactos positivos e que a gente está trazendo resultado, e sejam impactos que a gente precisa, por exemplo, de um engajamento de uma outra área, né, de um trabalho em conjunto ali da empresa como um todo, porque a gente sabe que a experiência do cliente, a gente pode ter pessoas atuando no front ali para garantir a experiência, mas é um movimento que precisa ser de toda a empresa, né, de todas as áreas. Então, eu vejo esse um grande desafio, assim, a gente conseguir medir e a partir do momento que a gente mede, como que a gente consegue trazer para a empresa, para os acionistas, né, para a alta diretoria, para a alta direção, como que a gente está trazendo impacto ou a gente está gerando impacto por não fazer, porque a ausência também vai trazer impacto. Ana, você comentou sobre essa questão dos desafios de usar a métrica, de mensurar. Você conseguiria compartilhar um exemplo, case na sua vivência, de como a análise de métricas de CX levou a uma decisão estratégica ou até mesmo a uma melhoria significativa na experiência do cliente? Tenho alguns, né? Eu vou trazer um exemplo que eu digo que foi um dos grandes cases assim, de mudança de negócio e de impacto, sabe? Efetivo, quando a gente consegue impactar positivamente nas vendas e melhorar a relação, a experiência do cliente, porque a gente conseguiu dar mais autonomia para o nosso cliente. Como que começou tudo isso? E foi um aprendizado muito grande de como ouvir e como conduzir a dor ou o acionamento do cliente. Eu tinha uma operação que praticamente 80%, quando eu olhava lá, né, o meu Pareto 80-20, 80% do motivo de contato ele concentrava em o cliente fazer o contato com a gente para solicitar um reembolso. A gente chamava de cancelamento, mas na realidade o que ele queria era um reembolso. E aí a gente começou a mapear os motivos e a gente, além de mapear esses motivos, e partiu daí, né, desse motivo de contato, e para mim esse é um dos grandes, assim, a gente precisa ouvir, eu sempre reforço isso, né, a gente precisa saber por que o cliente quer falar com a gente, em que momento e por que ele quer falar com a gente. E aí a gente foi ouvir o nosso cliente, ainda mais aprofundar, né, a gente fez focus group, a gente fez pesquisa com o cliente, a gente
foi presencialmente, inclusive, falar com os clientes, a gente levou o time de produto para falar com o cliente, para ouvir o cliente, e a gente identificou que a gente precisava, a partir daí, dar mais autonomia para o nosso cliente, porque ele, na realidade, queria fazer isso sem falar com a gente. E a gente conseguia, era possível fazer isso produtizando isso. Só que isso poderia provocar um impacto financeiro, de equilíbrio financeiro, em função do volume, né? Então, como é que a gente cuida? A gente dá a melhor experiência para o nosso cliente e a gente consegue equilibrar, não gerar um impacto maior para a empresa, né? E aí, aonde que a gente foi trabalhar? A gente foi trabalhar, primeiro a gente fez um piloto, né? A gente montou um piloto para disponibilizar uma funcionalidade para um grupo bem controlado de clientes. Esses clientes, eles nos ajudaram muito, eles sabiam que eles estavam contribuindo, inclusive, para uma mudança, né, significativa. E aí, a gente viu que a gente precisava mexer, fazer um mapeamento, rever, né, os processos. A gente reviu a nossa, por exemplo, central de ajuda. A gente começou a dar cada vez mais insumos para o cliente na central e, a partir da central, já oferecer para ele o serviço, né? Então, aquilo que ele gostaria de fazer, ele já conseguia fazer pela central. A gente mudou a nossa instância, a nossa ferramenta de relacionamento com o cliente, ela foi totalmente revista com base na revisão de processos. E aí a gente fez toda essa revisão de processos atualizando essa ferramenta, que era o que ajudava aqueles profissionais que estavam lidando com o seu cliente, com o nosso cliente. E aí a gente conseguiu a gente mesmo aumentando as vendas, né, que na época a gente mensurou e a gente teve um acréscimo no período mensurado de 25% de aumento de venda, e a gente, em contato, quando a gente viu o incremento de contato, ele foi apenas de 2%. Por quê? Porque a gente aumentou, a gente viabilizou a autonomia para o nosso cliente. E aí a gente seguiu no piloto, depois que a gente concluiu, a gente desdobrou, né? A gente ofereceu para todos os clientes essa possibilidade da autonomia via créditos. E num futuro muito próximo, né? Porque a gente logo em seguida começou o piloto de reembolso mesmo, ou seja, eu conseguia oferecer o reembolso na mesma forma que o cliente fez o pagamento, e a gente virou totalmente. Quando a gente virou totalmente, assim, foi um marco, assim, foi um marco para a empresa, porque a gente conseguiu, inclusive, utilizar os recursos, né? Porque a gente conseguia escalar, a gente conseguia crescer de forma sustentável, e a gente tinha todas aquelas pessoas que cuidavam do cliente, a gente conseguiu manter o mesmo número de pessoas, aumentando a demanda. Quando eu digo aumentando a demanda em função de venda. Foi assim, um case, porque a gente conseguiu unir. A partir do momento que a gente ouviu o nosso cliente, a gente melhorou a experiência dele e a gente conseguiu trazer para a empresa escalabilidade, né? Então, capacidade de escalar sem você precisar crescer o volume de pessoas que iam se relacionar com o cliente na mesma proporção. Por exemplo, toda vez que eu aumentava a venda, eu aumentava o contato. Aumentava a venda, aumentava a demanda, né? Então, a gente conseguiu isolar isso e dando autonomia para o cliente, que era o que ele desejava e era aquilo que a gente ouviu dele, não somente no motivo, não somente nas pesquisas, mas também, né, nos focus group e como a gente conversou, quando a gente pôde unir, inclusive, as áreas da empresa para fazer essa mudança para o cliente e para a gente. Foi um trabalho muito de time, foi um trabalho conjunto, envolveu muitas áreas da empresa e trouxe um resultado muito significativo para a experiência do cliente e para a escalabilidade da empresa. Lindo case, Ana. E do jeito que você comenta, para mim está claro como, no fundo, as métricas sustentam todo um storytelling, seja o storytelling operacional, seja estratégico, seja da percepção do cliente, sempre correlacionando e sustentando
sustentado através das métricas. Como é que você, então, recomenda que essas métricas sejam documentadas e acompanhadas no tempo nas empresas? Porque para você poder fazer esse storytelling, eu imagino que você tenha que ter tanto o histórico como uma espécie de painel ali onde todas elas possam ser acessadas. Exatamente, exatamente. A gente só conseguiu fazer e a gente só consegue no nosso dia a dia acompanhar, utilizar essas métricas como base para tomada de decisão, para melhoria de processos, para melhoria, né, seja da que momento a gente precisa ali fazer o ajuste, se a gente tem todo o histórico, o maior histórico possível. E dependendo do negócio, a gente tem momentos muito diferentes, né? Por exemplo, se o momento da sua empresa é um momento de crescimento, você precisa ter o histórico e considerar as particularidades e o momento de cada, por exemplo, trimestre, de cada mês. Se você tem sazonalidade, se o seu negócio é um negócio que, ao longo do ano, por exemplo, tem um comportamento diferente, né? Então, quanto maior o histórico, mais base você vai ter para a tua tomada de decisão. Então, você precisa registrar, né? Eu costumo dizer que todo histórico precisa ser documentado, todo histórico precisa ser registrado. Se a gente puder ter uma ferramenta específica, né? Existem empresas que desenvolvem ferramenta internamente e a gente tem ferramentas de mercado. Então, se a gente pode ter uma ferramenta, é o ideal, né? Que a gente tenha uma ferramenta específica, que a gente consiga fazer esse input de forma, né, inclusive ter processos, fluxos para fazer esse input, e que as pessoas necessárias consigam ter os acessos. E aí, é claro, você pode ter acessos diferenciados de acordo com o nível que a pessoa possa ter de informação e também a amplitude dessa informação, né? Por exemplo, se eu tenho um time, eu vou conseguir ter o acompanhamento e os insumos do meu time, de um grupo de times, da unidade de negócio. Então, dependendo, você pode fazer isso de forma, né, dependendo do acesso da pessoa, ela vai ter ali aquela visibilidade, ela vai ter ali aqueles insumos, aqueles relatórios, por exemplo. Ah, mas eu não tenho, Ana, minha empresa, ela não tem, ou ela não tem porque ela não pode desenvolver, ou ela nem pode pagar nesse momento. Vamos planilhar. Quando eu comecei, por exemplo, nas empresas de tecnologia, a primeira empresa de tecnologia que eu trabalhei, quando eu cheguei, a gente não existia uma ferramenta. E a gente montou um book, né? Então, a gente montou um book via planilhas e a gente fazia aquele acompanhamento, a gente tinha a rotina dos inputs, a gente tinha os acompanhamentos diários, semanais, quinzenais, mensais, né? Fechamento, reunião de resultados. Então, assim, se a gente tem uma ferramenta, seja ela de mercado, seja uma ferramenta que foi, né, elaborada, que foi feita internamente, ok, maravilhoso. Se a gente não tem, a gente precisa documentar de alguma forma. Isso é o mais importante. A empresa precisa alinhar com todas as pessoas que estarão envolvidas, precisa capacitar, né, quando eu falo alinhar, olha, esse vai ser o fluxo, esse vai ser o processo que a gente vai combinar e a gente vai fazer de registro, e a partir daí você começa a ter esse histórico. Não tenho nada? Vamos daqui para frente. Tenho como recuperar? Vamos recuperar e vamos registrar isso. Né? Porque se a gente não tiver esses registros, a gente não consegue comparar, a gente não consegue trazer insumos para onde que a gente está direcionando ou para onde a gente vai direcionar. Minha dica, minha orientação a gente precisa registrar. Temos ferramenta? Vamos registrar na ferramenta. Não temos, a gente vai encontrar uma forma, seja na nossa querida planilha, mas a gente precisa registrar. Ana, agora a gente está chegando na parte final aqui do nosso podcast. Eu queria, para finalizar, quais dicas você daria para os nossos ouvintes sobre a importância de se ter as métricas e KPIs em CX para conseguir, de fato, trazer resultados tanto para a empresa e principalmente para os consumidores finais? Eu diria que a grande dica e não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas a gente precisa exercitar. Escutem o cliente. E como que a gente vai escutar o nosso cliente? A gente vai escutar o nosso cliente
A gente falou aqui várias coisas ao longo, né, do nosso bate-papo, da nossa conversa. A gente precisa escutar o nosso cliente a partir do momento que ele faz o contato com a gente. A gente vai escutar o nosso cliente através de pesquisas. A gente vai escutar o nosso cliente através dos indicadores que a gente vai registrar e mensurar. Através do cruzamento dessas métricas, né? Como que eu estou lendo, como que eu estou fazendo essa gestão dessas informações. Indicadores, métricas, registros, dados, é como se fosse ouro, assim, é algo que a gente precisa cuidar com todo carinho, a gente precisa acreditar na importância que isso vai trazer para a gente, porque quando a gente precisa defender uma melhoria, quando a gente precisa demonstrar o trabalho que é feito por todas aquelas pessoas que brigam e que estão trabalhando ali para melhorar a experiência do cliente, a gente só consegue fazer isso através de dados. A gente só consegue demonstrar através dos indicadores, né? Não adianta a gente romantizar e achar que vai ser lindo ter uma área de experiência do cliente se a gente não consegue mensurar, se a gente não consegue fazer o básico, que é escutar o nosso cliente. São os indicadores, são esses dados, esses registros que vêm do nosso cliente ou que estão mapeando o nosso cliente, que vão dar base para a nossa tomada de decisão, que vão nos ajudar, por exemplo, no momento que a gente precisa ter capacidade de escalabilidade. Imaginem que vocês estão numa empresa que está crescendo rapidamente e você precisa ter essa capacidade de escalar. Você vai conseguir, através dessas informações, desses dados, desses registros, melhorar os seus processos, né? Ser mais eficiente. E quando você é mais eficiente, você está melhorando a experiência do seu cliente, porque você está fazendo com que processos, fluxos, eles possam fluir cada vez mais, né? E qual que vai ser a consequência de tudo isso? Consequentemente, a gente vai estar no nosso principal objetivo, que é manter uma melhoria contínua ou melhorar de forma contínua a experiência dos nossos clientes. Oferecer para ele a melhor experiência que a gente pode naquele momento, né? E fazer com que isso seja um ciclo virtuoso que vai ouvir o cliente, vai envolver todas as áreas, vai ter esses dados para envolver todas as áreas e ir melhorando processos, pessoas, canais, ferramentas e, consequentemente, oferecer essa melhor experiência para os nossos clientes. Excelente. E com isso a gente chega no encerramento deste capítulo do podcast sobre métricas de CX e retorno sobre experiência. Como é bom poder contar com especialistas como a Ana, que tem uma vasta experiência prática, um grande conhecimento teórico e nos dão essas dicas, né, de como a realidade fica quando a gente pega uma teoria poderosa e realmente aplica às nossas empresas. Meus agradecimentos à Ana, até o próximo podcast, espero que vocês tenham gostado. Grande abraço a todos. Obrigado, gente, mais uma vez. Obrigado, Ana, novamente. E, pessoal, continuem nos acompanhando. Tem muitos episódios, muitos conteúdos novos daqui para frente. Valeu! Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da Kentricus com o oferecimento da High Platform. Visite nosso perfil no Spotify e se liga em todos os episódios que já rolaram por aqui.